Agora a gente vai usar a regra da cadeia para tratar de um caso que é quase cálculo de uma variável só, né? Aquele exemplo da formiguinha andando aqui no quadro era assim: eu tenho uma formiguinha caminhando pelo quadro, certo? Para cada instante de tempo você tem a posição da formiguinha, ok? Então é uma função assim, representa o deslocamento dessa formiguinha em cima do quadro. Por outro lado, cada ponto do quadro tem uma temperatura. Então isso aqui vai ser dado por essa função f. Para cada ponto eu tenho uma temperatura. Aqui está mais frio, aqui está mais quente, certo? Então a formiguinha está andando na direção para ficar mais fresquinho, né? Parece que ela não gosta do calor. Bom, o que eu quero? Eu quero fazer a composição dessas duas coisas, ou seja, para cada instante de tempo eu tenho uma posição e para cada posição uma temperatura. Então, para cada instante de tempo, você tem a temperatura percebida pela formiguinha do quadro, né? Então, para cada instante de tempo, você tem o que seria a temperatura da formiguinha. Vou falar assim, certo? Então, para cada instante de tempo, você tem a temperatura da formiga. Aí é uma função assim. Agora, que é uma função de R em R, que é uma função do cálculo de uma variável só, né? Do cálculo 1. E o que a gente quer fazer é calcular esse carinha aqui usando a regra da cadeia, certo? Então, qual que é a taxa de variação da temperatura ao longo do tempo, porque agora para cada instante de tempo você tem associado uma temperatura. Então, qual que é a taxa de variação dessa temperatura ao longo do tempo, percebida pela formiguinha no instante t0. Né? Então, o que a gente quer calcular é isso daqui. Isso daqui é um número. Né? Agora, para trazer esse número para o contexto de cálculo de várias variáveis, eu queria ver o que esse número tem que ver com essa coisa aqui, né? A derivada da composição no instante t0. Né? A derivada de uma função de R em R é só um número, né? É esse carinha aqui. A função é pegar um ΔT e multiplicar por esse número. Então, calcular esse negócio todo em ΔT é fazer f'. Eu vou botar aqui em cima. Então, calcular essa derivada com essa perturbação ΔT é a mesma coisa que multiplicar esse número aqui, que é a derivada desse negócio no instante t0, multiplicar pelo ΔT, certo? Então, a derivada lá do cálculo 1, do cálculo de uma variável só, que era um número, vista como função, é a função multiplicar por esse número. Pega alguma coisa e multiplica por esse número, certo? Então, o que a gente vai calcular é isso daqui, ó. A derivada multiplicada por um ΔT, certo? A derivada multiplicada por um ΔT, pela regra da cadeia, isso aqui é a derivada da f no ponto φ de t0 composta, ou vou botar logo, aplicada na derivada da φ no ponto t0, certo? Aplicado na variação. A variação aqui é que é o ΔT, né? Você espera o tempo passar e aí essa variação de tempo aqui, não é a variação no espaço, é a variação de tempo. Vou até apagar porque ficou ruim. Essa variação de tempo você aplica nessa transformação linear, certo? Então, pela regra da cadeia, esse carinha aqui, sendo que esse é o fulano do cálculo 1, como função ele é visto como multiplicar por um número, né? Ele vai ser a composição dessa com essa aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Tá horrível, né? Tá muito feio.
eu vou escrever explicitamente quem são essas pessoas usando aquela coisa da velocidade e o gradiente, certo? Então, começando por essa função f aqui, eu quero saber quem é a derivada da f no ponto φ de t0. Na verdade, eu vou dizer quem é a derivada da f em qualquer ponto. Um ponto B. Isso daqui, a derivada da f num ponto B, aplicado a um deslocamento v. Agora sim, o deslocamento é aqui no quadro, né? O ΔT é no tempo e essa passagem de tempo ΔT vai levar um deslocamento no quadro v, certo? Isso daqui é igual ao gradiente de f no ponto B, produto interno com esse vetor v, né? Então a gente viu que quando você tem uma função que vai em R, né, de um Rn em R, a derivada é representada pelo produto interno com um vetor, e esse vetor é o gradiente, certo? A gente tem até a fórmula aí do gradiente, é só fazer a derivada com respeito a x, é a primeira entrada, a derivada com respeito a y é a segunda entrada, né? Certo? Bom, eu vou deixar assim, ok? Por outro lado, a gente tem aqui a φ, e a derivada da φ no instante t0, calculado nessa perturbação do tempo aqui, ΔT, a gente viu que como é de R2 em R, perdão, de R em R2, o que você vai colocar aqui é um número só, né? A variação do tempo. E essa transformação linear é simplesmente multiplicar pela velocidade, né? Certo? A velocidade é a derivada lá do cálculo 1, ou do cálculo 1 em cada coordenada, né? A velocidade da componente x, a velocidade da componente y. Então, aplicar essa transformação linear aqui num ΔT é só pegar ΔT e multiplicar pela velocidade. Certo? Então, olha só, eu já posso agora fazer essa composição aqui, porque fazer essa composição, calcular esse carinha aqui, é simplesmente ΔT vezes a velocidade, filhinha de t0, né? Por outro lado, calcular esse fulano aqui é fazer o produto interno com o gradiente. Então eu vou pegar esse vetor aqui e fazer o produto interno dele com o gradiente da f no ponto φ de t0. Certo? Agora, o produto interno, ele tem a propriedade de que quando você multiplica por um escalar, o escalar sai, né? Certo? Ok? Na verdade ficou esquisito isso aqui, porque eu estou multiplicando o vetor pelo número. Normalmente a gente multiplica o número pelo vetor, né? Fica mais elegante. Eu vou fazer isso aqui. É só uma questão de hábito, né? Multiplicar pelo número antes ou depois. É esse número vezes esse vetor. Aqui embaixo, se você tirar o ΔT, nossa, perdão, tá ficando muito apertadinho. Mas se você tirar o ΔT, vai ficar ΔT vezes aí o produto interno do gradiente de f em φ de t0, produto interno com φ' de t0. Certo? São os dois casos especiais que a gente já discutiu, né? Quando é de R em Rn, a derivada é mais ou menos a velocidade, né? É pegar um intervalo de tempo e multiplicar pela velocidade. Se você fizer isso, você tem a variação da posição, né? Tempo vezes a velocidade. Por outro lado, quando é de Rn em R, você sabe que para calcular a taxa de variação, é só fazer o produto interno com o vetor gradiente, né? Eu vou apagar esse desenho aqui. Acho que a gente já... E vou escrever isso aqui mais bonitinho. Mas a nossa conclusão foi assim. Que
a derivada da composição no instante t0 é igual ao gradiente da f no ponto φ de t0, que é o ponto por onde a formiguinha está passando, produto interno com a velocidade da formiguinha, certo? Então olha que interessante, uma coisa que está sendo dita aqui. A taxa de variação, a gente viu, por exemplo, aquela coisa da derivada direcional. O que era a derivada direcional? Que é essencialmente calcular uma derivada calcular a derivada na direção. Uma derivada direcional. A gente definiu a derivada direcional como assim, é a taxa de variação quando você vai andando em linha reta. Né? E aí, agora, a formiguinha pode até ser que ela esteja andando em linha reta, eu não sei. Mas a taxa de variação não depende do formato dessa curva que a formiguinha está fazendo. A formiga pode estar andando em linha reta ou pode estar fazendo uma curva. Se ao passar por aquele ponto no mesmo instante de tempo, né? Se a velocidade das duas trajetórias for a mesma, a taxa de variação da temperatura é a mesma, porque a taxa de variação só depende da distribuição da temperatura ao redor desse ponto aí, né? Ou seja, do gradiente, e só depende da velocidade com que a formiguinha está passando, né? Lembrando, isso só funciona por causa dessa coisa toda de transformações lineares e resto indo para zero mais rápido do que a própria perturbação e tal. Por conta disso é que essa fórmula de regra da cadeia funciona, né? Mas então a taxa de variação da temperatura não depende do formato desse caminho que a formiguinha está fazendo. Depende só da velocidade com que a formiguinha está passando por aquele ponto, né? É isso. Agora, se você gosta de ΔX, derivada com respeito a x, derivada com respeito a y, derivada com respeito a z, a gente pode fazer essa conta. Eu prefiro assim, certo? A derivada da composta é o produto interno do gradiente com a velocidade, certo? Mas, se você quiser muito encher aí de x e y, você pode fazer assim. Em vez de escrever, isso aqui, né? O gradiente é a derivada da f com respeito a x no ponto φ de t0, vírgula a derivada da f com respeito a y no ponto φ de t0. E a velocidade, se você chamar essa φ de t, de x de t, y de t, que as pessoas gostam muito, se você fizer isso daí, aí a velocidade fica assim, x' de t, que tem gente que gosta de escrever assim, dx sobre dt, no instante t0, né? Vírgula dy sobre dt no instante t0. E aí, se você fizer o produto interno, vai ficar aquele negócio que parece que cancela, né? Eu não vou escrever o ponto não, tá? O f é no ponto φ de t0 e a φ é no ponto t0. Então fica assim, ó, df dx em φ de t0 vezes dx dt no ponto t0 mais df dy no ponto φ de t0 vezes dy dt no ponto t0. Então fica parecendo aqui que corta o x, dx com dx, dy com dy, fica df dt, mas df dt. Não funciona não isso, né? Mas a taxa de variação fica assim, né? O tanto que você andou na direção x, né? O tanto que variou a coordenada x
vezes a taxa de variação quando você anda na direção x, mais o tanto que variou na direção y, vezes a taxa de variação na direção y, né? Essa soma desse jeito é que é a linearidade da derivada, né? Você poder olhar a variação no eixo x, a variação no eixo y e fazer a conta assim, é essa coisa da derivada ser uma transformação linear, né? Certo? Então, para quem gosta de dx, dy e tal, a fórmula fica assim, certo? A derivada é esse negócio aqui, que nada mais é, eu acho ruim isso daqui, porque esconde o verdadeiro significado, que é esse aqui, né? É o produto interno da velocidade com o gradiente, certo? Porque a velocidade representa a taxa de variação com respeito ao tempo, e fazer o produto interno com o gradiente representa a taxa de variação desse número quando você anda com essa velocidade aqui, ok? Então, esse exemplo da formiguinha é para ilustrar a regra da cadeia, nesse caso, que é o caso que a gente vai usar mais, provavelmente o único, não sei, que é quando você tem cálculo de várias variáveis, mas a composição de duas funções que vai cair numa função de R em R, né? Então, para cada instante de tempo, uma posição, para cada posição, um número, certo? Sempre que você tiver isso, você vai poder usar essa fórmula aqui. Para cada instante de tempo, uma posição, para cada posição, um número. A derivada diz gradiente, produto interno com a velocidade, certo? Lembrando que o gradiente é no ponto, não é o gradiente de f em t0, é no ponto, φ de t0, né? E a velocidade é naquele momento, né? Naquele instante de tempo.